Doutor Flávio, eu sei que você fez um mestrado em blefaroplastia laser lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. Tem uma idade certa para fazer essa cirurgia? Ótima pergunta. Não. É muito comum pacientes jovens que têm indicação por uma questão genética, ou seja, não passou por um processo de envelhecimento, mas que tem um excesso de pele e tem um incômodo de querer operar e às vezes questiona. Pô, será que eu não estou muito nova para poder operar? Essa cirurgia não é uma cirurgia que é mais comum no paciente já com a idade mais avançada? Então não existe uma idade ideal para operar uma blefaroplastia, aquele excesso de pele, aquele acúmulo que tem na área dos olhos. O mais importante é a indicação. Às vezes nós temos pacientes jovens que têm bolsas e excesso de pele por uma questão genética, ou seja, uma história da família, a questão genética da família, e o mais comum, sim, pacientes que com o envelhecimento vai adquirindo flacidez, excesso de pele e que a partir de 50, 55 anos entraria na indicação. Então a resposta é não. Qual é a diferença entre uma lipo de papada e um lifting cervical? Então, a lipo de papada e o lifting cervical, às vezes, eles se confundem diante da insatisfação do paciente. Quando a gente realiza somente uma lipoaspiração na região de submento, que é a região da papada, é porque aquele paciente somente tem excesso de gordura, mas tem uma qualidade da pele boa, ou seja, o tônus da pele está preservado, ela não tem flacidez, não tem excesso de pele e tem aquele acúmulo de gordura tão indesejado. Já quando nós pensamos num lifting cervical, nós estamos pensando principalmente em tratar o excesso de pele e a flacidez, que às vezes pode ter também um acúmulo de gordura e nós realizamos lipoaspiração com o lift cervical. Então, lift cervical, pensamos mais em tratamento de flacidez, excesso de pele, lipoaspiração, quando somente tem que tratar o excesso de gordura. Qual a diferença entre lifting e mini lifting? É muito comum as palavras mini lifting, mini abdominoplastia ser uma palavra atraente por passar uma ideia de menos, de mais tranquilo, de mais simples. Mas é uma questão de indicação. Quando nós pensamos em mini lifting, são aquelas pacientes em torno de 45 anos, 50 anos, está começando um processo de flacidez, mas que se ela for para o tratamento não invasivo, preenchimento, fio, talvez ela vai fazer um grande investimento e tratamento de manutenção. Então, dependendo do grau de flacidez, ela já tem uma indicação cirúrgica, mas que ainda não é uma flacidez tão exagerada. Quando nós pensamos no facelift, ou numa face completa, normalmente são os pacientes com maior grau de flacidez, uma queda da musculatura da face, ou seja, não somente excesso de pele, mas também uma queda dos compartimentos de gordura, da musculatura, um paciente que já tem uma perda óssea, ou seja, aquele paciente que tem um envelhecimento mais avançado e que nós precisamos ser um pouquinho mais agressivo cirurgicamente falando, ou seja, tem que ter um descolamento maior, um tratamento de musculatura, às vezes um enxerto de gordura para repor o volume, ou seja, é um tratamento mais completo de acordo com a sua indicação. Orelha em abano, existe uma idade mínima para operar? Sim, existe uma idade ideal que é em torno de 7 a 8 anos. Por que essa idade? Primeiro ponto, essa criança ainda está numa fase pré-escolar. Ela ainda não está sofrendo aquelas brincadeiras de criança, aqueles bullying de maldade, ou seja, é uma fase que a criança ainda não está com maldade, então não tem muito ainda a abordagem das brincadeiras. Ah, sua orelha é grande, sua orelha é para frente, orelha de Dumbo. E ao mesmo tempo, em torno de 7 a 8 anos, é uma fase que a orelha já atingiu seu crescimento, que vai seguir na fase madura. Então é um momento que você pode abordar cirurgicamente aquela orelha pelo seu desenvolvimento final e pela criança não passar por constrangimentos e às vezes até bullying.